Olá, tudo bem? Eu sou o Luiz e você está no Money Mind, um programa que foi feito para ajudar você a entender a sua mente financeira e assim conseguir destravar as suas finanças e poder conseguir realizar mais sonhos. E o tema do vídeo de hoje é investimentos. Mas dentro da área de investimentos, nós temos muitas questões envolvidas, muitas questões em relação ao nosso emocional, como o nosso emocional afeta os nossos investimentos, mas hoje em particular eu vou falar sobre o medo de investir, que é algo que acontece ainda com muitas pessoas, então eu quero falar um pouco sobre por que isso acontece e passar no final algumas sugestões, alguns conselhos que podem te ajudar, se for o seu caso, a destravar esse medo e assim conseguir investir melhor. Então vamos entender primeiro o que é o medo como sensação, como emoção, para depois a gente falar sobre ele dentro dos investimentos. O medo nada mais é do que uma estrutura de proteção que o nosso cérebro criou lá quando ele começou o seu desenvolvimento, nas primeiras sensações, nas primeiras emoções que o nosso cérebro teve. Lembrando que, como eu sempre digo nos meus vídeos, a prioridade número 1 do nosso cérebro é a nossa sobrevivência. Ainda hoje ele está focado neste objetivo. Se você tem dúvidas em relação a esse assunto, assiste os outros vídeos que eu tenho aqui na minha página, no meu canal do YouTube, que você vai ver que lá tem vários conteúdos que falam sobre isso. Então, lá atrás, quando o nosso cérebro começou a se desenvolver, ele utilizou o medo como uma ferramenta a nosso favor para garantir que nós conseguíssemos sobreviver aos perigos que aconteciam, e isso ele faz até hoje. Na verdade, o medo, ele, em algum momento que nós somos expostos a algo que seja mais nocivo a nós, o nosso cérebro ele guarda essa experiência. Então ele entende que aquilo foi nocivo, ele entende que aquilo não foi bom para nós e ele dispara esse medo, essa sensação para nos proteger quando ele identifica uma situação parecida com aquela que ele guardou para fazer com que a gente realmente garanta a nossa sobrevivência. Só que o ponto todo aí nessa questão é que nem sempre essa associação que o nosso cérebro faz, uma vez que ele é o nosso cérebro ele é associativo, ou seja, ele associa coisas para poder economizar energia e que nós possamos tomar decisões mais rápidas. Ele, nessas associações, muitas vezes ele erra. E aí ele faz com que tenhamos medo, como uma estrutura de proteção, mas na verdade nós não deveríamos estar passando por aquilo. O medo, então, se refere a nós acreditarmos, o nosso cérebro fazer com que nós acreditemos que algo não é bom, ou algo pode nos prejudicar naquele momento, mas que não é real, e sim algo que nós estamos imaginando que possa acontecer, e aí aquele medo nos paralisa, aquele medo nos faz não agirmos e dessa forma podermos ficar paralisados ou termos resultados que não desejamos. Essa é a função do medo. Quando a gente coloca isso dentro do contexto de investimentos, existe um ponto que justamente faz com que disparemos esse medo, né, que o nosso cérebro dispare esse medo, que é algo que também já foi bastante estudado na literatura da psicologia financeira, que é a aversão ao risco. Dentro de uma teoria feita por Daniel Kahneman e Amos Tversky, onde eles mostram que o ser humano ele é muito mais avesso a perder do que tem satisfação em ganhar. Eles mostram através de experimentos e de um gráfico que eles construíram que essa relação é mais ou menos 2,5 vezes, ou seja, nós preferimos não perder 2,5 vezes mais do que ganhar alguma coisa. Isso significa que cada vez que a gente ganha alguma coisa, a gente tem uma menor sensação de bem-estar do que nós temos comparativamente quando a gente perde esse mesmo valor.
onde essa sensação ela é muito mais agravada. A gente sente muito mais tristeza, enfim, sentimentos ruins por essa perda de igual valor do que sentiríamos no caso de ter ganho o valor ao invés de ter perdido. Então vejam que a aversão à perda faz com que esse nosso medo seja disparado quando a gente fala de investimentos. Vou dar um exemplo para vocês que ilustra essa questão. Imagina que você pudesse escolher, numa primeira situação, você pudesse escolher ganhar 50 reais, então a pessoa chega para você e fala assim, olha, você pode escolher, ou eu te dou 50 reais garantido, não precisa fazer nada, tá aqui 50 reais, ou você joga essa moeda aqui, recebe uma moeda, você joga, se der cara, você ganha 100 reais, se der coroa, você não ganha nada. O que você escolheria? Então, essa é uma primeira situação. Agora imagina uma segunda situação onde essa mesma pessoa te dissesse o seguinte, ó, você pode, numa opção A, você pode perder 50 reais garantido, então você vai ter que me dar os 50 reais, não importa a condição. Ou B, você vai jogar essa moeda, então da mesma forma que na primeira situação, você vai jogar a moeda, se der cara, você perde 100 reais, ou seja, você tem que me pagar 100 reais, se der coroa, você não tem que me pagar nada. Então, olhando um pouquinho pelo lado matemático, para a gente entender do ponto de vista racional, isolando as nossas emoções, se a gente for calcular o retorno esperado de cada situação, eles são iguais. Veja que na primeira, 50 reais garantido vezes 100% de chance, porque a pessoa já está te dando garantido, então 50 vezes 1, né, que seria 100%, dá um retorno esperado de 50. Na alternativa B, que é jogar moeda e ganhar 100 ou não ganhar nada, você tem, em termos de retorno esperado, 100 vezes meio, que é 50% de chance da moeda cair de um lado, né? Então 100 vezes meio, 50, mais 0 vezes meio, 0, também dá 50. Então, tanto a alternativa A quanto a B, do ponto de vista de retorno esperado, elas são iguais. A mesma coisa na segunda alternativa, que é perder 50 ou perder 100 com um lado da moeda e perder 0 com o outro lado. Também vai dar os mesmos 50 de retorno esperado. Do ponto de vista racional, ok, escolher qualquer uma das alternativas seria igual. Mas quando a gente coloca a nossa emoção em jogo, a maioria das pessoas, no primeiro caso, escolhem os 50 reais garantido e no segundo caso escolhem jogar a moeda para tentar ver se não pagam nada. Então veja que interessante, no primeiro caso a pessoa, a não ser que a pessoa tenha um perfil, né, de aceitar o risco muito grande, ela prefere garantir os 50 do que arriscar jogar a moeda e não ganhar nada. Já no segundo caso, a pessoa ela já sabe que vai perder os 50 reais. Então, se ela arrisca jogar, pode ser que ela perca mais. Porém, se ela tiver a sorte da moeda cair do lado certo, ela não tem que pagar nada. Então, isso explica, às vezes, por que alguns investidores, mesmo com seus investimentos estando indo tão mal, eles continuam ali, né, esperando o momento que aquele investimento vai virar para garantir que pelo menos não perca aquele valor investido. E muitas vezes o que acontece é que o investimento continua caindo e a pessoa corre o risco de perder tudo que investiu. Então veja que o nosso emocional ele influencia muito por conta dessa questão do medo, né? Então, quais são os maiores medos que principalmente as pessoas que não sabem investir ou que não começaram a investir têm? O primeiro deles, como eu expliquei até agora, é perder dinheiro. Então é o medo de perder para o mercado. Investiu e aí aquele produto não rendeu aquilo que a pessoa esperava e ela acabou perdendo dinheiro naquela operação. O segundo ponto é não saber como fazer, ou seja, não saber como investir, como começar a investir, ou achar que é muito difícil. E aí o medo que ela tem é de errar, porque ela acha muito difícil ou porque ela não sabe fazer, e aí ela pode errar, e aí nesse erro vir a perder dinheiro por culpa sua mesmo, por culpa própria, porque não sabia, errou
mas acabou perdendo dinheiro por conta disso. O terceiro ponto é cair em golpes. Então, eventualmente investir em um produto que a pessoa ou aquela empresa, seja lá o que for, está prometendo um retorno muito maior do que aquilo que o mercado comumente acaba pagando, o que caracteriza normalmente uma fraude, uma pirâmide financeira, um golpe. Aí a pessoa acaba investindo nisso por ganância e acaba perdendo muito dinheiro. Então muitas pessoas têm medo de, como não conhecem, por como não estão acostumadas, de cair em golpe e perder o dinheiro para o golpista. Então, nesse caso, é o medo de perder dinheiro para o golpista. Outra alternativa, né, que explica esse medo de investir é ter o dinheiro confiscado pelo governo. Isso aconteceu e acontece com muitas pessoas ainda que viveram a época do Plano Collor, onde o governo confiscou o dinheiro da poupança dos investidores, e até hoje muitas pessoas e as gerações posteriores dessas pessoas, os seus descendentes, têm medo de investir em produtos financeiros de banco, de corretoras, porque entende que o governo pode chegar lá, confiscar tudo do dia para a noite e ela perder tudo. Então, nesse caso, ela tem medo de perder para o governo. E, por fim, ter que pagar muito imposto. Então, como ela desconhece as regras do mercado, ela tem medo de investir e aí ter que pagar muito imposto de renda. Nesse caso, ela tem medo de perder para os impostos, para a Receita Federal, né? Para o governo também no final do dia, mas vamos colocar aí para a Receita Federal. Então, esses itens acabam explicando que o medo de investir, obviamente, está sempre atrelado a um medo específico dentro desses itens que eu falei. Legal, e aí as pessoas fazem o que normalmente? Aquelas pessoas que têm dinheiro sobrando, que conseguem poupar, elas acabam investindo na caderneta de poupança, que é o tipo de investimento mais tradicional do brasileiro. Porém, a poupança já sabe-se que faz algum tempo que não é um investimento bom. Mas então por que as pessoas acabam investindo na poupança? O primeiro ponto é, por incrível que pareça, né, pode parecer contraintuitivo com o medo de algumas pessoas de ter o dinheiro confiscado, mas é pela segurança que o governo dá em relação às outras instituições financeiras. Então a pessoa muitas vezes tem medo de investir num outro tipo de investimento porque ela entende que quem garante aquele investimento é a instituição financeira. E na poupança ela entende que a regra é definida pelo governo e ela acha que quem garante na verdade é o governo, sendo que isso é um erro, porque tanto no caso da poupança como no caso de determinados produtos das instituições financeiras, como CDBs, por exemplo, ou LCIs, né, que são letras de crédito imobiliário, na verdade, nos dois casos, quem acaba sendo o responsável por garantir o investimento é o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, tanto no caso da poupança quanto no caso de alguns tipos de produtos como CDB, né, produtos de menor risco, como LCIs, que são letras de crédito imobiliário. Quem garante é uma instituição privada chamada Fundo Garantidor de Crédito e não o governo. O segundo ponto, porque as pessoas também preferem investir na poupança, é porque elas sabem as regras, elas têm conhecimento, então elas não têm aquele medo de não saber como fazer. E aí vem o terceiro ponto também, que é mais fácil, é mais simples, porque elas normalmente já têm algum tipo de conta em banco, e aí ela simplesmente passa aquele dinheiro da conta corrente para uma conta poupança de uma forma muito fácil, ou até ela já tem a conta poupança. Então é fácil de investir, ela não precisa saber muita coisa. E por fim, porque todo banco tradicional também tem à disposição, como eu disse, de forma fácil, de forma rápida, a caderneta de poupança. Então por isso, a maioria dos investidores que tem medo de investir ou que não conhecem sobre o assunto acabam preferindo a caderneta de poupança. Mas vamos lá, vamos fazer uma comparação numérica rápida, né? Por que essa pessoa está numa situação de investir na poupança e está perdendo dinheiro? Vamos olhar rapidamente os números da inflação dos últimos 12 meses, considerando dados agora de setembro de 2022. A inflação acumulada no período de 12 meses
foi de 7,17%, enquanto o mesmo rendimento da poupança nesses 12 meses foi de 6,17%. O que quer dizer que se você deixar o seu dinheiro na poupança, depois de um ano você não consegue comprar a mesma coisa que você compraria no início do ano com o que rendeu a sua poupança, o que realmente te mostra que só com a inflação a pessoa está perdendo dinheiro, deixando esse recurso na poupança, porque ela não vai conseguir comprar aquilo que ela conseguia no começo do ano. Por outro lado, um CDB de liquidez diária de um banco digital, por exemplo, que tem vários hoje no mercado e que é um investimento seguro, ele paga normalmente próximo de 100% do CDI, o que quer dizer hoje que seria algo em torno de 13,65% no ano. Ou seja, maior do que a inflação, mesmo com o imposto de renda, a pessoa ainda nesse ano teria ainda um rendimento maior para o seu dinheiro. Para a gente entender num exemplo rápido numérico, se eu colocasse R$100 numa caderneta de poupança, depois de um mês, esses R$100 estariam valendo R$100,50. Eu teria tido 50 centavos de rendimento, como não tem imposto, 50 centavos seriam meus. Já se eu fizesse isso num CDB de liquidez diária, desse que eu dei o exemplo, mesmo descontando a maior alíquota de imposto, que é 22,5%, no final de um mês eu teria R$100,83. Ou seja, eu teria ganho 83 centavos mesmo descontado o imposto de renda em um único mês, o que dá uma diferença de 66% em relação a investir no CDB comparativamente à poupança. Veja que quando a pessoa fica com medo excessivo de investir, ela não está simplesmente deixando de ganhar dinheiro. Dependendo do caso, ela está caindo na armadilha de ter exatamente aquilo que ela mais receia, que ela tem mais medo, que é perder dinheiro. Então ela está perdendo dinheiro na caderneta de poupança frente a um outro produto onde ela teria um resultado melhor e o seu dinheiro estaria garantindo a inflação e eventualmente ainda mais um rendimento. Legal, Luiz, mas então como é que a gente faz para começar a perder esse medo e poder investir? O primeiro ponto é a necessidade de conhecer os próprios limites e o perfil de investidor. Por que é tão importante conhecer o perfil de investidor? Porque é justamente ele que vai mostrar o quão disposto ou disposta a pessoa está para correr riscos, e aí obviamente quanto mais riscos se corre, maior é o potencial de ganho, porém também maior é o potencial de perda. E como a gente viu, o maior medo do ser humano é perder mais do que ganhar. Então, uma vez que você conheça o seu perfil de risco, você está adequado a saber, para esse tipo de investimento eu sirvo, para esse aqui eu já não sirvo porque o risco é muito alto e eu tenho medo dessa perda muito grande, então eu vou respeitar esse limite. Então, assim eu já começo a dar os primeiros passos para, pelo menos, controlar essa questão do risco que eu vou correr e automaticamente trabalhar em cima desse medo que eu tenho. O segundo ponto é, mesmo conhecendo o seu perfil, muitas pessoas ainda vão ficar com medo de dar o passo de investir. E aí é importante enfrentar esse medo, para que você realmente saiba o seu limite, saiba o limite que você vai tolerar de riscos para correr. Mas se você nunca tentar, você nunca vai conseguir. É uma analogia fácil, né? A gente vê, por exemplo, uma pessoa que nunca foi para a escola e nunca ninguém ensinou ela a ler, ela nunca vai conseguir ler. Ou a mesma coisa, se ninguém nunca ensinou a pessoa a nadar, ela nunca vai conseguir nadar. E aí, para isso, ela precisa justamente, no caso de investir, ela precisa perder esse medo e dar os primeiros passos, enfrentar esse medo para dar os primeiros passos, e aí ela conseguir, passo a passo, ir melhorando a sua capacidade. Daí vem a questão de se iniciar
os investimentos em coisas novas, independente de você já investir em alguma coisa ou não, é importante começar com valores pequenos. Então, por exemplo, uma pessoa que sempre investiu na poupança, não é algo interessante ela pegar e já sair investindo em ações, por exemplo, de imediato, porque é um risco bem diferente. Muito provavelmente, se ela até então só investiu na poupança, ela não tem um perfil de risco, perfil de investidor que no final das contas avalia esse risco para investimentos desse tipo, e aí ela está se colocando numa situação onde ela pode perder dinheiro e causar aí um trauma e depois nunca mais utilizar desse tipo de produto achando que realmente não funciona, não dá certo, porque acabou investindo na hora errada, sem conhecimento e tudo mais. Então é importante respeitar o perfil e também investir pouco. Então a pessoa do exemplo que eu dei, sempre investiu na poupança, começa a investir em títulos de renda fixa, valores pequenos, porque daí ela vai aprendendo como fazer, vai aprendendo como funciona e daí vai trabalhando em cima desse medo. Outro ponto também importante para se investir em produtos diferentes, a começar a dar os passos para perder o medo de investir, é conhecer a instituição financeira onde a pessoa pretende investir. Precisa ser uma instituição financeira que está cadastrada na CVM, que é fiscalizada pelo Banco Central, para garantir que ela é idônea, para que não seja um golpe, como eu mostrei lá, muitas pessoas têm medo de cair em golpes e tudo mais, então é importante conhecer a idoneidade da instituição financeira. Isso também vai dar mais segurança e vai ajudar a pessoa a perder o medo e dar os primeiros passos na hora de investir. E isso tem tudo a ver com entender melhor sobre os investimentos. Então é estudar. Uma forma que ajuda a perder o medo também é estudar sobre investimentos, ler, assistir vídeos, pesquisar, conversar com especialistas e com outras pessoas que entendam sobre investimento, para que a pessoa comece a se sentir mais confortável e assim dar os passos para investir. É fundamental investir, nesse caso, na sua educação financeira e aprender para daí você começar a dar os passos. Quando a gente fala de investimentos de maior risco, como por exemplo, eu já citei ações ou fundos imobiliários, existem também simuladores que você pode acessar de forma online, onde você pode treinar nesses simuladores para depois investir realmente. Então imagina que você está estudando sobre esse tipo de investimento e aí você pode fazer o seu teste num simulador para ver se realmente aqueles conceitos que você aprendeu estão dando resultado, para testar o seu limite de perda e ganho e aí depois você passar a investir realmente no mercado financeiro real e não no simulador. E por fim, o que pode ajudar também a perder o medo ou a dar os passos na direção de perder o medo de investir é consultar e utilizar serviços de especialistas ou de assessores financeiros, porque esses profissionais vão conseguir te ajudar, te explicando como funciona, te ajudando a entender o seu perfil de risco, alinhando aquilo que você deseja com o teu perfil, ou seja, achando produtos que sejam compatíveis com aquilo que você tem tolerância para aguentar em termos de risco. Isso tudo vai te ajudar a se sentir muito mais seguro ou muito mais segura para dar os passos e investir melhor. Vejam, pessoal, que quando a gente fala em medo de investir, que foi o tema desse vídeo de hoje, existem muitas coisas envolvidas do ponto de vista emocional, mas principalmente a gente está falando sobre essa questão do medo como estrutura de proteção do nosso cérebro, e não tem jeito da gente mudar isso se não for seguindo esses passos que eu falei, e o principal deles é enfrentar o seu medo para que você consiga realmente começar a investir e que as suas finanças possam também decolar dentro do ponto de vista de multiplicar o seu patrimônio através dos investimentos. Para terminar, eu vou falar aqui uma frase do talvez o maior investidor de todos os tempos do mundo, que é o Warren Buffett, que ele diz o seguinte, que o medo e a ganância são duas doenças contagiosas
que sempre atacam o mundo dos investimentos. O calendário dessas epidemias é imprevisível. Nós simplesmente tendemos a ficar com medo quando os outros estão gananciosos e ser gananciosos quando os outros estão com medo. Então veja que o próprio Warren Buffett, ele que desenvolveu uma série de estratégias, obviamente é uma pessoa que também tem ou teve medo em algum momento de investir, mas ele trabalhou isso e trabalha frequentemente isso e por isso ele é o maior investidor do mundo. Espero que você possa aproveitar todo esse conteúdo e assim destravar sua mente financeira em relação a investimentos, podendo investir melhor, realizar mais sonhos e multiplicar o seu dinheiro. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe a sua curtida, que você compartilhe nas suas redes sociais, porque assim esse vídeo vai poder chegar a mais pessoas e eu te espero no próximo vídeo do nosso programa Money Mind. Até mais!